Nessa aula a gente vai falar sobre mídias sociais de uma forma introdutória. A ideia é a gente entender o que é que essas mídias sociais são e qual que é a relação que elas têm com o mercado e por que que isso é tão forte. Então, por isso que eu dou o nome dessa apresentação de mídias sociais, uma introdução. A primeira coisa que a gente tem que considerar é a seguinte: um dos princípios da vida humana é que a gente vive em comunidade. E viver em comunidade significa ter uma experiência permanente ali de troca. Então, a gente não está sozinho na experiência religiosa, a gente não está sozinho no processo de aprendizagem, a gente não está sozinho mesmo em coisas básicas, muito necessárias que a gente faz na vida. A gente depende do outro. É, e um, isso foi fundamental para o desenvolvimento da civilização. Tem um livro daquela série O Que É, que se chama O Que é Comunicação, e um dos capítulos dele tem um título muito interessante que se chama Do Grunhido ao Satélite. Nesse livro, o autor está propondo pensar o ser humano desde o momento que o ser humano começa a emitir os primeiros sons até as formas mais modernas e sofisticadas de comunicação. E para ele há uma semelhança nesses dois campos, nesses dois mundos, apesar da distância no tempo, que é a seguinte: o ser humano ele tem uma necessidade permanente de estar em contato com o outro. Então, quando a gente fala que eu estou me comunicando ou eu vou me comunicar, significa que eu vou estabelecer uma troca de mensagem com uma outra pessoa. Essa mensagem é a maneira como eu pego uma informação, coloco essa informação num código que nós podemos considerar que seja o nosso idioma, e eu transmito essa mensagem para outra pessoa através de um canal. Nesse caso aqui, por exemplo, da nossa aula, é minha fala e todo esse aparato tecnológico que permite esse contato. E o receptor, né, você que está aí do outro lado, recebe essa informação, decodifica e entende o que está sendo dito. A diferença, né, quando o autor coloca do grunhido ao satélite, a diferença nos dois campos, a diferença nos dois momentos é que as formas mais modernas e sofisticadas exigem canais, né, elas acontecem a partir de canais e sistemas de mídia que têm as suas características próprias. Então, o rádio, a televisão, as mídias sociais, as várias mídias sociais, cada uma delas exige um tipo de mensagem própria e uma escrita própria para essa mensagem. Então, uma das coisas que nós temos que aprender quando a gente trabalha com mídias sociais é qual que é a forma de compor uma mensagem para aquela mídia. O Instagram ele tem uma vida própria, um ser, uma condição própria de existência. O YouTube já é outra, o TikTok já é outra e assim será com cada uma das mídias que surgirem. É, e eu coloco nesse slide a seguinte frase: as mídias sociais são a praça pública do mundo contemporâneo. Então, realmente, isso é algo que eu considero, né? São uma praça pública. Agora, essa praça pública, ela não é semelhante à praça grega, a Ágora. Ela é uma praça que, apesar de carregar a ideia de pública, ela tem um dono, que é a empresa ou a pessoa que é dona daquele espaço. A gente até costuma usar a seguinte expressão: o meu Instagram, o meu Facebook, é, ou seja, o meu perfil nessas mídias ou a minha página nessas mídias, mas na verdade não é meu ou não é minha. Na verdade, essas páginas elas pertencem a um terceiro, ao proprietário daquele sistema que permite com que a gente se comunique. Então, mesmo que a gente trate as mídias sociais como um serviço público ou como uma praça pública, elas funcionam a partir de uma ordem algorítmica. Então, a maneira como eu falo, como eu me expresso, a mensagem que eu vou pronunciar pode até ter um alcance global, mas esse alcance só vai ocorrer se cumprir alguns requisitos desses algoritmos.
se atender às necessidades, às expectativas, às demandas desses algoritmos. Então, as mídias sociais criam uma ilusão de que elas funcionam a partir de uma lógica democrática, mas não é. Né? É uma praça, é pública porque muita gente está lá, você tem a chance de falar com todos, mas não é público no sentido de alcançar todo mundo. Existe um dono, existe uma ordem que é estabelecida, e se a gente não atender à ordem desses algoritmos, a gente não consegue falar. Se a gente não atender aos pedidos desse sistema, a gente não consegue falar. Então, nesse diagrama que está aí, nesses desenhos que estão aí, a gente percebe as diversas maneiras que a comunicação se estabelece. Então, a comunicação intrapessoal, a comunicação entre duas pessoas, a comunicação em grupo. Então, eu, como professor, eu chego em uma sala de aula e vou falar para uma turma. A comunicação de massa, que é essa ideia de você ter um ente no topo e que esse ente ele é capaz de falar simultaneamente com uma massa que sequer ele está vendo, que é diferente da comunicação em grupo. A comunicação em grupo, queira ou não, eu ainda tenho algum tipo de contato com essas pessoas, porque eu estou vendo na comunicação de massa, não. A comunicação de massa ela é muito impessoal, apesar de toda a maneira como a mensagem é composta exigir um certo grau de informalidade. E, por fim, essa última imagem, que é uma imagem que mostra essa comunicação digital. A comunicação digital ela já é diferente da comunicação de massa, porque na comunicação digital é uma relação de muitos para muitos. Muitas pessoas podem falar com muitas pessoas simultaneamente. Mas, como eu comentei atrás, essa capacidade de fala está associada com o quanto que eu cumpro os requisitos, as demandas, as exigências desses algoritmos, certo? Então, não dá para pensar mídias sociais sem a gente considerar que as mídias sociais elas são um sistema que fazem parte do mercado. Elas operam a partir de uma lógica do mercado. Por isso, inclusive, elas não são uma praça pública de fato. Elas funcionam como parte de um sistema de mercado. Eu até pergunto normalmente em sala, quando você vai usar um Instagram, vai usar o Facebook ou qualquer outro serviço digital, você aperta lá aceita os termos e condições. Ninguém nunca lê aquilo. Mas ali tem uma série de regras que a gente tem que cumprir. Se a gente não cumprir, a gente não consegue usar. Por exemplo, uma dessas regras é a permissão dessas plataformas poderem abrir os nossos microfones a qualquer momento. Justamente para poder captar informações para oferecer uma publicidade mais direcionado, oferecer um conteúdo mais direcionado. E não é só. Eu não estou falando de conteúdo gratuito, não, estou falando de publicidade mesmo. É aquela lógica, assim, elas operam num sistema de mercado muito forte. E esse mercado, essa ideia do mercado, é do marketing digital. Nós vamos ter um momento específico para a gente tratar sobre o que é marketing, mas para antecipar essa discussão, a gente tem que lembrar que marketing é uma atividade humana, como a definição do Kotler é apresentada, que é para satisfazer as necessidades e desejos por meio da troca. O marketing digital, por sua vez, a gente pega essas necessidades e desejos de troca e passa por canais que são esses canais digitais. Tem um livro muito bom sobre marketing digital que os autores apresentam a definição da seguinte maneira: o marketing digital coloca você nos mesmos canais para que seus clientes em potencial possam vê-lo, aprender mais sobre você, consultar mais informações sobre os seus produtos ou serviços, comprar e receber atendimento. Então, o marketing digital, para a gente compreendê-lo, basta a gente lembrar daquele diagrama que eu apresentei no slide anterior, em que existe uma rede, essa rede tem vários pontos ligados, cada ponto representa uma pessoa, uma organização ou um ator da sociedade, e esses atores eles estão organizados no formato de rede. Então, as mídias sociais criam uma ilusão de proximidade e o marketing digital é uma dessas ferramentas que ajudam a reforçar essa ilusão de proximidade.
entre empresas, entre organizações e o cidadão comum. Quando a gente fala em marketing digital, a gente não está falando apenas de vender um produto. A gente não está falando apenas em falar bem assim, olha, eu tenho isso aqui e eu quero que você compre. O marketing digital envolve a gestão de mídias sociais, envolve também a, o SEO, né, Search Engine Optimization, que é a ideia de fazer um conteúdo que seja adaptado para que os robôs de busca possam encontrá-lo. Envolve também publicidade digital, envolve inbound marketing, envolve marketing de conteúdo, marketing de afiliados e marketing de influência. Cada um deles tem uma propriedade. O marketing de conteúdo, por exemplo, ele trabalha com a lógica de oferecer uma informação de qualidade para o usuário e, ao mesmo tempo que essa informação de qualidade é enviada, é apresentada, também é apresentado um produto que pode auxiliar em uma demanda da pessoa. Então, por exemplo, eu preciso comprar uma furadeira, não sei exatamente como usar uma furadeira ou para que ela serve, enfim. E aí eu tenho uma página de um blog que explica todos os procedimentos para usar esse equipamento e me oferece ali a lista das 3 marcas. E quando eu clico nesses produtos, eles me mandam, esses links me mandam para lojas que são parceiras desse blog. Então, ao mesmo tempo que eu estou entregando uma informação necessária para a pessoa, eu estou entregando também o caminho para o usuário fazer a compra. E eu ganho uma parte, eu recebo uma parte desses valores. Então, as mídias sociais, elas, a princípio, elas foram feitas, ou pelo menos é isso que elas se apresentam, o modo como elas se apresentam, para criar uma conexão que seja uma conexão real, ainda que virtual, entre grupos de interesse. Então, família, amigos, colegas de trabalho. Recentemente eu vi inclusive uma entrevista de um dos criadores do Twitter, em que ele diz que não, o Twitter não foi criado para conexão entre as pessoas, né? Isso seria quase uma consequência. Ele foi criado para compartilhar informação e conhecimento. Até olhando o Twitter hoje, a gente até duvida o que é informação e conhecimento nessa ótica atual, e mesmo até um pouco na antiga. Mas a conexão entre as pessoas é inevitável nessas mídias sociais, porque a gente demanda isso, a gente depende disso. Tem uma aula que eu falo muito sobre notícia falsa e eu explico que uma das características dos robôs que disseminam conteúdos falsos é eles manterem conexões com pessoas reais. Então, na verdade, quem dissemina o conteúdo falso é também o pessoal que eles também essas pessoas, né, que aceitam os convites de quem não conhece e, na verdade, são contas automatizadas. E os profissionais de marketing, eles entram nessa história porque eles entendem, então, como é que essas mídias sociais funcionam, entendem a presença que elas têm na atualidade, a ideia da economia da atenção, e eles vão apresentar marcas e incentivar negócios a partir dessas mídias sociais. Eu coloco aí, o importante é compreender a dinâmica de cada ambiente digital e como operá-lo a seu favor. Então, o profissional de marketing ele vai fazer isso. Olha, então qual que é a característica dessa mídia, do Instagram? Qual que é a característica do YouTube? Como que eu faço para poder alcançar e ter um resultado melhor? Por exemplo, o Twitter, apesar de nós não sabermos exatamente com precisão o que o algoritmo exige em sua totalidade, a gente tem alguns entendimentos, alguma compreensão que quem trabalha e estuda mídias sociais já sabe, né? Por exemplo, no Twitter, posts que carregam link tendem a ter um alcance menor do que posts que não têm link, porque o link leva para uma página externa e o Twitter não quer isso. O Twitter quer manter a pessoa dentro da própria página, dentro do próprio sistema o tempo todo. O Instagram também, algumas pessoas apontam que funciona dentro da mesma lógica. Então,
posts que tem links, um story, por exemplo, que tem um link externo, ele tem um alcance menor em razão disso. E as mídias sociais, elas favorecem o contato entre as pessoas e essa distribuição de conteúdo segmentado. Então eu posso fazer nessas mídias sociais, ou em uma delas, um anúncio ou uma postagem de qualquer natureza e alcançar um público específico, destinatário dessa mensagem, diferente do sistema de comunicação de massa, porque na comunicação de massa, a menos que você anuncie diretamente, o seu conteúdo esteja diretamente num veículo que já é segmentado por natureza, mas ele vai para a grande massa, né? Ele vai para todo o público. Existem algumas formas de segmentação a partir de escolha de horários, enfim, mas a lógica da comunicação de massa é um para muitos, então é um ente falando para muitas pessoas simultaneamente, né, de modo simultâneo. Então, quando a gente estuda mídias sociais, algumas perguntas elas são básicas. Ali, de início, a gente já tenta, elas já aparecem, a gente já tenta resolver. Então, algumas perguntas são as seguintes. Então, qual que é o melhor horário para postar? Como viralizar o conteúdo? Como aumentar o número de seguidores? De que forma ser uma autoridade no meu setor e demonstrar isso e aparentar isso? Né? Isso é interessante, né? Porque assim, às vezes a pessoa mas não aparenta, e o inverso também. Ela aparenta ser uma autoridade naquele assunto, mas não é. Então, de que modo as mídias sociais podem criar essa ideia de aparentar ser uma autoridade em um assunto? É possível vender usando mídias sociais? Quais os cuidados legais da produção de conteúdo e gestão de mídias sociais? E vale a pena comprar seguidores e impulsionar posts ou páginas, enfim. Então, a gente vai ter um momento específico que a gente vai tratar ao longo das aulas de cada uma dessas perguntas, às vezes algumas juntas, outras separadas, mas a gente já pode antecipar algumas coisas. Primeiro, qual que é o melhor horário para postar? A tendência é acreditar que o melhor horário para postar é o horário que existe uma disponibilidade de público maior. Então, o melhor horário seria aquele horário que tem mais pessoas disponíveis usando aquele sistema, né? Por exemplo, o Instagram naquele horário. O meu pensamento é o oposto disso. Aliás, não é que é o oposto. É um pensamento mais segmentado. Então, se a sua página é direcionada para um público, a pergunta é: qual horário o seu público está disponível? Porque pode ser que o seu público não esteja disponível naquele horário que de fato seja o horário que tenha a maior quantidade de pessoas na plataforma. Mas o seu público está lá. Tem um momento que o seu público está mais ali do que em outros horários. Então é entender muito bem quem é o seu público, os hábitos dele e fazer essa postagem baseada nesse grau de interesse. Como viralizar o conteúdo? Há alguns anos eu vi até uma palestra, logo quando, isso deve ter sido 2009, 2010, e era um profissional muito reconhecido, ele falou, olha, não existe isso da gente prometer para um cliente, ele era um publicitário, que não existe isso da gente prometer para o cliente que o conteúdo dele vai viralizar. E eu entendo o que ele fala porque existe uma responsabilidade quando você está atendendo alguém e vai fazer ali uma série de promessas de que, não, você vai me contratar, eu sou publicitário, eu vou conseguir fazer o seu conteúdo ser visto por 10 milhões de pessoas. Então existe uma responsabilidade grande aí. Mas também existem técnicas, existem maneiras de fazer com que esse conteúdo apareça de forma ampla, mesmo que a gente não classifique isso como viralizar, porque às vezes está muito nichado, está muito dentro de um setor específico, mas existem maneiras para isso. Eu ilustro essa formação com um caso que aconteceu há alguns anos. Em final de 2016, meu irmão se formou em Direito e eu fiz uma faixa para ele assim: parabéns, mas lembre-se, doutor é quem tem doutorado. Uma pessoa fotografou, colocou isso numa página no Facebook e somente em uma das páginas que isso foi publicado teve acho que 300 mil compartilhamentos. Outras pessoas ao longo dos anos fizeram até faixas semelhantes e até mais bonitas, né, tenho que admitir, até mais bonitas do que a nossa,
porque a nossa era meio feia, mas a nossa naquele momento viralizou. Então existem algumas maneiras da mensagem que você quer passar alcançar um público significativo. E é isso que nós vamos explorar. Como aumentar o número de seguidores? Combinando um trabalho que leve a um crescimento orgânico e muitas vezes um impulsionamento de posts e de páginas. É difícil uma pessoa conseguir um volume significativo de seguidores de modo 100% orgânico. Acontece? Claro que acontece. Por exemplo, um jornalista que trabalha num veículo de comunicação de massa, que já tem nesse veículo de comunicação de massa um grau de exposição elevado, é bem provável que ele tenha uma página nessas mídias sociais que tenham um número de seguidores considerável, mas ou pessoas que viralizaram por qualquer razão, como a moça que sentou na janela e a mulher foi reclamar dela, enfim. Mas para a pessoa comum que quer crescer, se tornar um influenciador digital, ela tem que combinar várias estratégias e vários caminhos. Não há apenas um caminho. De que forma ser uma autoridade no meu setor? Aquilo que eu falei da aparência, né? Às vezes a pessoa não é nem autoridade, mas aparenta ser e cria essa ilusão. Então, isso vem dessas várias estratégias que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo. E há sempre a preocupação com os cuidados legais. A internet não é um espaço sem lei, não é uma terra sem lei. Tem regras, tem cuidados que as pessoas têm que ter e que muitas delas estão desprezam na hora de fazer um trabalho de mídias sociais. E a gente vai explorar isso. Tá? O que nós podemos aprender com a mídia tradicional quando a gente lida com mídias sociais? Primeiro, os programas de rádio e TV são veiculados, via de regra, sempre nos mesmos horários. Isso pressupõe a lógica da periodicidade. Você liga às 8h30 da noite na Globo, está passando o Jornal Nacional, de segunda a sábado. Não falha, tá lá. Se começar mais cedo, se começar mais tarde, eles avisam. Mas existe uma periodicidade. Outra coisa, há conteúdos destinados ao grande público, mas há outros que são segmentados por gênero, classe social, idade e outros. Então isso é endereçamento. A gente endereça a nossa mensagem, a gente endereça o nosso conteúdo a quem a gente quer que isso chegue. Seja um programa diário ou semanal, a emissora tem uma diretriz de como tudo será realizado. Então há uma rotina de produção. Não existe, no caso do jornalismo, aquele dia que não teve jornal hoje porque não teve matéria. Tem que ter matéria, certo? Isso pressupõe que há uma rotina de produção. E o conteúdo dialoga com assuntos do cotidiano. Então é a lógica do valor notícia, uma lógica que vem do jornalismo, um conceito que vem do jornalismo. Eu estou listando esses 4 tópicos para indicar o seguinte: se você quiser trabalhar com mídias sociais, você tem que lembrar o seguinte: você tem que trabalhar com periodicidade. Quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês você posta? Então, saber que existe ali uma necessidade, não é um de vez em quandário. Você vai me perguntar, Thiago, então eu tenho que postar todos os dias? Não, vai depender da sua estratégia. Mas é preciso que tenha um planejamento e que esse planejamento seja obedecido. Outra coisa é o endereçamento. Então, quem é o seu público? Para quem eu vou falar? Para quem eu estou falando neste momento? Para estudantes, para jovens, para interessados em cinema, em tecnologia, em moda, em culinária? Então eu vou endereçar o meu conteúdo dessa maneira. Endereçar significa que toda a minha mensagem, o que eu vou falar, o meu conteúdo, a maneira como eu vou me apresentar, tudo é direcionado para essa pessoa que eu quero que ache o meu material e se encante por aquilo que eu estou apresentando. Outra coisa é rotina de produção. Rotina de produção é uma lógica mesmo industrial. É saber que se eu tenho que colocar um conteúdo no ar, tenho que fazer um post, eu vou ter que ter um dia da semana adequado para eu produzir esse material. Se eu posto, por exemplo, toda segunda-feira, quarta e sexta, saber que esses posts eles têm que ser programados, se eu vou fazer um cenário, vou fazer um vídeo, uma live, esse ambiente ele tem que estar preparado. Então isso é rotina de produção. Volto a dizer, não é um de vez em quando.
Não dá para fazer simplesmente quando eu estou com vontade. Se você faz mídias sociais quando você está com vontade, você está fazendo sua página pessoal apenas. Não é negócio. É apenas o seu interesse em estar aberto para as pessoas e falar com seus amigos, seus conhecidos, enfim, mas não é gestão de mídias. Gestão de mídias tem que ter rotina de produção. E o conteúdo ele tem que ter valor, ele tem que ser significativo. A gente vai entender melhor em outras aulas o que significa ser significativo, o que significa ser relevante, mas é a mesma lógica do jornalismo. Não dá para fazer qualquer tipo de matéria e achar que as pessoas vão se interessar porque está passando na televisão. Tem que, de algum modo, se conectar, se relacionar aos interesses de quem está me vendo, está me ouvindo. Prosseguindo, então, como é que deve ser a gestão dessas mídias sociais? A gente tem que combinar esses 4 elementos. Periodicidade, publicar de modo habitual e regular, não precisa ser todo dia, mas tem que ser a partir daquilo que eu defini na minha estratégia. O endereçamento é preparar tudo aquilo que vai compor a minha mensagem, seja a forma como eu vou me apresentar, seja o que eu vou falar, seja a maneira como eu vou me expressar e falar e fazer de acordo com a expectativa do meu público. O meu público, eu afunilei o meu público, eu sei quem são essas pessoas, conheço os hábitos dessas pessoas e vou endereçar minha mensagem para elas. E a rotina de produção é pensar que o gestor de mídias sociais deve ter uma agenda de produção, deve ter um calendário de distribuição de material, deve ter algo pronto ali na gaveta para quando tiver um feriado, um sábado, um domingo, ele tem um material já pronto. E estabelecer essa rotina de produção como algo que realmente você passa a olhar as mídias sociais e saber que aquilo ali é parte da sua atividade profissional. Não é simplesmente uma página pessoal que você está brincando. Como que, e aí eu pergunto, na verdade, por quê? Por que uma página ou uma mídia social vira negócio? Era até uma pergunta que eu fiz no início. As mídias sociais podem vender? Podem vender e fazem isso muito e existem para isso. E não só para o usuário vender, mas primeiro para a própria empresa que é dona da plataforma. Então, por que uma mídia social, aí nesse caso eu estou pensando nas páginas que nós administramos, por que ela vira negócio? Primeiro, porque ela tem um diálogo com o público que não é baseado num diálogo, num discurso persuasivo. Você não está falando ou não deve falar a todo instante, compre isso. Você deve mostrar o produto, deve mostrar a funcionalidade dele. A persuasão vem de um discurso que é construído no entorno desse produto e não apenas nessa lógica de catálogo. Permite uma segmentação. Então, a lógica da segmentação é o que vai diferenciar muito as mídias sociais da comunicação de massa. E a adequação precisa da estratégia de marketing de uma empresa. Então veja só, grandes empresas elas procuram influenciadores digitais, às vezes grandes influenciadores ou até nano influenciadores, aí a gente vai ver a diferença nessas terminologias, para poder apresentar os seus produtos e para os grupos que são de interesse. Porque quando ela seleciona um influenciador digital, ela já sabe exatamente que a linguagem daquele influenciador tem a ver com aquilo que ela quer vender e sabe ainda mais que o público que segue essa pessoa é o público que tem condições de adquirir aquele produto. Como é que deve ser a gestão dessas mídias sociais, né? Bem, isso aqui eu voltei. Bem, esse tópico aqui. Então, como uma página comum vira um espaço profissional de mídia? Como é que eu tenho o meu perfil no Instagram? Como é que eu vou transformar esse perfil meu no Instagram em algo que seja comercial? Um professor que quer vender os seus conteúdos de aula, mesmo que seja em outro serviço, mas como é que ele vai levar a gente do Instagram para esse espaço onde ele vende seus livros, seus cursos? Uma mulher que tem uma loja virtual no Instagram ou em outro espaço, um profissional liberal como um advogado, uma empresa que vende, por exemplo, equipamentos domésticos, utensílios domésticos, como é que ela transforma essas páginas que às vezes têm um alcance restrito em um espaço profissional mesmo. Então, eu trabalho muito com a lógica de projeto. Tudo que a gente tem que fazer na vida é projeto.
Projeto, projeto, projeto. Projetizar ao máximo. Porque projeto pressupõe início e fim, pressupõe ter recurso, pressupõe ter um planejamento. Nesse projeto de mídias sociais, a gente tem que pensar um brainstorm e um benchmark. Vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. Esse projeto ele tem que ter uma temática, ele vai ter que ter um público-alvo, que são as pessoas que a gente vai atrás para se tornar nossos seguidores. Tem que ter um slogan ou um mantra. E slogan e mantra são um pouquinho diferentes, tem alguma semelhança, mas eles têm uma certa diferença, né? O slogan ele é para o público e o mantra é um pensamento que você tem internamente sobre o que você vai fazer, é o que vai guiar você em termos de organização. Tem que ter um estilo de discurso. Então, se você pegar grandes influenciadores, você vai notar que eles têm a sua forma de se comunicar, a sua forma de falar, a sua maneira de se apresentar, os seus jargões. Então, existe o estilo de discurso. Há uma estética nessas publicações, então a maneira como essa mensagem é composta ali visualmente. Há uma agenda de produção que faz parte desse sistema de uma rotina de produção. Então, a agenda de produção é você saber que você vai ter que tirar um dia da semana para produzir, ou se você não produzir, você ter alguém que faça isso para você. Ter um cronograma de postagens, e esse cronograma de postagens, eu volto a dizer, não é todo dia, mas é de acordo com a sua estratégia, e o investimento de tempo e de dinheiro. Não dá para fazer mídias sociais achando que a gente vai fazer algo mágico e que amanhã a gente vai acordar com 1 milhão de seguidores. O investimento de tempo existe, porque você vai ter que parar, produzir, pensar, estudar temas. E o investimento de dinheiro também vai existir, porque às vezes você vai ter que impulsionar um post, você vai ter que comprar uma câmera, você vai ter que melhorar a sua conexão de internet em casa. Então, há essas demandas. O ponto de partida é esse aqui, o brainstorm e o benchmark. O benchmark é um levantamento que você faz das melhores práticas de um setor naquela área que você quer entrar. Então, esses dias eu fiz um levantamento benchmark junto com uma aluna que é bolsista de instituições de ensino e pesquisa na nossa região e no Brasil e a maneira como elas produzem conteúdo científico em suas mídias sociais. Então, eu queria saber exatamente assim, como que a UFMG, como que a USP, elas apresentam os projetos de pesquisa e os projetos de extensão que estão sendo executados dentro de cada uma delas. De que modo isso está lá nas mídias sociais dessas instituições? Qual que é o estilo de discurso que elas fazem? Como que esse post é concebido? Então isso é um levantamento benchmark. Então se você é, por exemplo, um professor e quer vender o seu conteúdo na internet, você tem que ir atrás dos concorrentes, dos seus prováveis concorrentes e ver como eles fazem. Ver como eles fazem. Então, qual que é o estilo de discurso deles, como é que é a maneira como eles abordam. Ainda que você não concorde com a maioria do que está sendo feito, mas você tem que entender o que está dando certo para eles. Até porque a sua rejeição pode, inclusive, construir o seu diferencial, certo? E o brainstorm, que é o levantamento dessas ideias. Então, como é que minha página vai ser? Eu gosto muito de cinema e de literatura, eu quero ser um influenciador nessa área. Então, eu vou procurar no benchmark levantar essas informações e na hora do brainstorm eu vou fazer uma grande reflexão, um levantamento de ideias sobre tudo que eu posso fazer. O que eu acho que eu posso postar, de que maneira, quais assuntos eu posso tratar, enfim. Esse levantamento de ideias, nessa fase de brainstorming, não há certo ou errado. O importante é a gente se expressar, colocar para fora tudo aquilo que a gente acha, as angústias, as intenções, as expectativas e poder refletir, poder raciocinar em cima disso que a gente está vendo em cima da mesa. E aí eu até coloco, a exposição de ideias não significa a obrigatoriedade de implementar tudo que a gente está pensando, não. O importante é a gente tirar da nossa cabeça e começar a colocar no papel para saber o quanto que aquilo que a gente está imaginando é viável ou não. Até porque na nossa cabeça tudo é bonito e tudo dá certo. Ou o oposto, tudo é um desastre. Mas então a gente precisa anotar isso e, uma vez anotado, ver e perceber o que a gente consegue realizar. Então todo projeto
começa nesse ponto. Essa aqui é uma tabela então da análise SWOT. Quem é da área de administração já conhece a análise SWOT. Eu trabalho bastante com ela porque na análise SWOT a gente vai avaliar fraquezas, melhor dizendo, vai analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um projeto, de uma iniciativa, de algo que está em execução ou algo que está próximo de ser concluído, para a gente, ao verificar cada um desses tópicos, a gente entender como que as coisas vão acontecer, ou podem acontecer, ou estão acontecendo. É um modo mais racional de a gente perceber isso. Eu já me deparei com projetos de mídias sociais em que a pessoa estava quase abandonando o projeto porque ela tinha apenas 2.000 seguidores no Instagram e ela achava pouco. Só que quando ela mudou a forma dela de abordagem, ela teve um crescimento, ainda que mínimo, mas mesmo na faixa de 3.500 seguidores, ela fazia vendas regulares. E essas vendas regulares eram do mesmo tamanho da loja física dela. Então era muito significativo a quantidade de seguidores que essa pessoa tinha, porque eram seguidores engajados e fiéis. E ela só conseguiu perceber isso depois que ela fez uma análise dos dados. Então toda decisão que a gente tem que tomar, ela precisa ser baseada em dados. Ainda que a gente tenha nossas percepções e tudo mais, a intuição, inclusive, é muito importante em tudo que a gente vai fazer na vida, claro, e aqui eu não vou me alongar para falar sobre isso, mas há decisões que precisam ser jogadas em uma matriz, em um sistema de metodologia, em uma metodologia com uma análise SWOT, para a gente poder pensar. Então, na aula especificamente sobre projeto, eu vou voltar nesse tema da análise SWOT para a gente entender como que ela funciona. Mas eu já posso deixar aqui, né, nessa apresentação, que a análise SWOT é uma ferramenta indispensável para nós trabalharmos com mídias sociais. As mídias sociais precisam de metodologias como análise SWOT para saber se aquilo que a gente vai fazer está dando certo. Então, na aula 2 a gente volta falando um pouquinho mais sobre tudo isso.